Se Deus é soberano e já determinou todas as coisas que vão acontecer, para que raios eu preciso orar, meu Deus do céu? Esse é o tema do vídeo de hoje, fica até o final comigo, vamos nessa! Sejam muito bem-vindos a mais um Bereia Drops Teológico, onde eu e você vamos juntos analisar algum fato, assunto ou evento à luz da Bíblia, porque sim, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de tudo que acontece ao nosso redor. Eu sou Rick Galúcio e vamos ao assunto de hoje. Olha, eu tenho certeza que você já pensou nisso, isso dá nó na cabeça de muita gente e de fato é um dos assuntos mais debatidos do meio e do mundo teológico. Eu, pelo menos, recebo demais essa pergunta. Isso confunde, como eu já disse, a cabeça de muita gente. Inclusive, eu fiquei confuso sobre isso durante muito tempo, até que eu descobri estas três verdades. Três verdades que eu vou te contar agora nesse vídeo e que vão acabar com essa sua dúvida aí de uma vez por todas. Eu vou te contar o real fundamento e a importância da oração, mesmo que de fato Deus seja soberano, porque Ele é. Fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A primeira verdade que eu e você precisamos entender sobre oração e soberania de Deus é que o Senhor não somente determina os fins das coisas, como Ele também determina os meios através dos quais esses fins serão alcançados. Mas o que isso quer dizer na prática, traduzindo para o português bem claro? Deus ordena que através da oração resultados aconteçam. Eu vou explicar agora. Quando nós olhamos para a doutrina da providência, nós vemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele governa o universo e governa todas as coisas que há nele. Quando nós estamos falando a respeito disso, surge essa pergunta: se Deus é soberano, Ele já ordenou tudo, já colocou tudo no seu devido lugar, para que raios eu preciso orar? Mas é exatamente isso que eu acabei de dizer também. Deus ordena os meios através dos quais aqueles fins, aqueles resultados, aquelas respostas chegarão até nós ou se manifestarão no mundo. Isso quer dizer que Deus trabalha através das orações do seu povo. E isso não pode ser encarado como uma desculpa, por exemplo, que o Novo Testamento está nos dando para que a gente fique ali, molengão, cheio de preguiça, sem fazer absolutamente nada, com os pés em cima da mesa. Não é isso, tá? É justamente o contrário. É justamente pelo fato de Deus ser soberano que nós, como seu povo, devemos estar super empolgados com a atividade da oração. Porque Deus, através da sua soberania, escolheu que Ele vai trabalhar nessa terra através da oração e das orações do seu povo. É exatamente por isso que a Escritura Sagrada, a Bíblia, não apenas nos encoraja, como nos ordena a sempre nos envolvermos ativamente na oração. Já a segunda coisa que nós precisamos entender sobre a oração e a soberania de Deus é que, muito embora a oração não mude todas as coisas, a oração muda muita coisa. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, será que a oração muda a mente de Deus? Será que a oração faz com que Deus mude ali ou faça um ajuste nos seus planos? E a única resposta que pode ser dada por uma pergunta como essa, logicamente, é não. A oração não muda a mente de Deus, a oração não faz com que Deus faça ajustes nos seus planos. Afinal de contas, o que poderia ser mais absurdo do que a minha oração e a sua oração mudar a mente do Todo-Poderoso Deus, né? A Bíblia fala que Deus conhece todas as nossas necessidades e conhece até o que vai sair da nossa boca antes que aquilo saia da nossa boca. Então não, as nossas preces não mudam a mente de Deus. Então, vamos fazer essa pergunta de uma maneira diferente. Será que a oração, então, muda qualquer coisa? Será que a oração tem impacto de alguma forma na nossa existência? E a resposta para isso, biblicamente, é sim. Mas não é um sim simples, é um baita de um sim. E nós vamos ver como é que isso se desenvolve na narrativa bíblica. O apóstolo Tiago, na sua epístola, fala muito a respeito dessa relação entre oração e soberania de Deus. Especialmente no capítulo 5, nós vamos ler do verso 3 até o verso 18. E diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Antes que nós possamos explicar o que nós acabamos de ler, nós precisamos entender qual é o gênero literário ali da carta de Tiago.
Esse é o único livro do Novo Testamento que se encaixa na literatura de sabedoria. O livro de Tiago é extremamente hebraico na sua orientação. Isso quer dizer que Tiago ele é muito direto nas suas afirmações. Muito diferente, por exemplo, dos escritos de Paulo, que são muito complexos e ele desenvolve uma lógica extremamente profunda e até difícil de entender em algumas horas. E justamente pelo fato da mensagem de Tiago ser clara, ele deixa extremamente cristalino aqui. Nem todas as nossas orações serão respondidas. É muito bom que se frise isso, especialmente na nossa cultura que está infestada de movimentos neopentecostais, onde para esses movimentos seria errado você dizer se for da vontade de Deus ou se Deus quiser, Ele vai fazer isso e aquilo. Porque segundo esses movimentos, sempre seria da vontade de Deus que Ele dê prosperidade e bens e riquezas materiais para o seu povo. Mas isso está longe de ser verdade. Essa não é a cosmovisão bíblica a respeito da oração. Uma expressão muito conhecida que é usada especialmente nessa epístola de Tiago é a expressão do latim, essas duas palavrinhas, Deo volente. Então Tiago diz, não diga que semana que vem você vai fazer isso, ou mês que vem você vai fazer aquela viagem, ou você vai fazer isso e ganhar esse dinheiro, sem que ao mesmo tempo você também diga essas duas palavrinhas, Deo volente, que significa se Deus quiser. Então aqui, sem interpretações equivocadas, nem sempre as nossas orações serão respondidas do jeito que a gente quer, mas mesmo assim, nós somos encorajados fortemente a orar. Porque existe um grande impacto em nós irmos a Deus, um Deus que tem poder para operar em nós e através das nossas orações. A conclusão é que a oração fiel não determina nada para Deus, mas se submete a Deus confiando que aquilo que Ele nos responder será a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Em outras palavras, a oração fiel é uma expressão de submissão e adoração a Deus. Uma demonstração que mostra confiança em Deus, seja qual for o resultado que Ele escolher para nós. Nem sempre a vontade de Deus é igual à minha vontade ou à sua vontade. E olha só, isso nos deve deixar muito felizes. Porque se fosse o contrário, isso iria nos colocar no lugar de Deus. E eu posso te garantir que eu e você somos substitutos muito pobres para o soberano Criador do céu e da terra. E agora eu vou te dizer a terceira e última verdade sobre oração e soberania divina, que é o poder da oração fervorosa. Nesse texto que nós acabamos de ler, Tiago não fala que é a oração sem sal, a oração insossa, ou a oração casual que vai salvar e curar o doente. Mas ele diz que é a oração fervorosa que terá esse efeito. Mas o que é que significa orar com fervor? A oração fervorosa significa que você vai orar a Deus com um grande grau de paixão por determinada causa. E este grau de paixão, esse fervor, está ligado diretamente à gravidade daquela necessidade. Você se lembra da história de Jesus em Lucas capítulo 18, em que ele fala a respeito daquele juiz que era muito mau e daquela viuvinha ali, pobrezinha, que todo dia ia até ele pedir que ele julgasse a causa dela. Até que um dia o juiz ficou tão incomodado porque todo dia aquela viúva ia lá e pedia para ele, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, que ele disse assim, para que essa viúva não me moleste, eu vou dar o que ela está pedindo. Mas qual era a moral da parábola que Jesus queria falar para aqueles seus discípulos? E a moral é a seguinte, se até juízes corruptos de tempos em tempos concedem, dão os desejos dos necessitados, quanto mais o juiz de toda a terra, em quem não há corrupção, não dará e não fará justiças aos seus eleitos? E é exatamente isso. Deus nos fará justiça no seu tempo e de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E por fim, eu te lembro dessa extraordinária passagem de Apocalipse capítulo 8, em que o apóstolo João, ele tem uma visão da sala do trono de Deus. E ele diz que diante de Deus tem um incensário, uma espécie de caldeirão, que ele está fervilhando e borbulhando com as orações de todos os santos de todos os tempos. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você acha que durante toda a história da igreja e durante toda a história da redenção, as pessoas oraram pedindo a Deus que o reino dele se estabelecesse aqui na terra como é no céu? Quantas pessoas já pediram por justiça? Quantos santos ao longo da história da redenção já pediram que Deus visitasse os seus filhos e a sua família? Quantos santos pediram que o evangelho se espalhasse por todo o mundo e que todas as pessoas ouvissem da mensagem da salvação? E a narrativa do texto diz que Deus vai pegar todas essas orações e Ele vai derramar em resposta sobre a terra. Queridos, isso deve nos encorajar para 1 milhão de anos de orações fervorosas diante de Deus.
Portanto, da próxima vez que tu estiver pensando em desistir, quando você já estiver quase desistindo, lembre-se, Deus vai te responder. Lembre-se que a oração fervorosa de uma pessoa justa é muito poderosa e muito eficaz. E ela é muito mais do que um simples mandamento, uma simples ordenança. Orar é um dos maiores privilégios que Deus deu ao seu povo. A oportunidade de nós irmos até Ele quando ninguém mais se importa e ninguém mais quer nos ouvir. E é exatamente aí que nós precisamos ter a plena convicção de que Ele não somente nos ouve, como Ele vai nos responder. Então é isso, minha querida e meu querido. Ore muito, ore sempre, porque Deus não vai te desamparar. É isso que eu desejo e que Deus te abençoe. E se esse vídeo te abençoou e se essas informações foram de grande valor para você, não se esqueça de fazer 3 coisas agora, neste exato momento. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quantas pessoas você quiser e puder. Isso faz com que a nossa mensagem chegue mais e mais longe e abençoe mais e mais vidas. É isso aí e até o próximo Bereia Drops Teológico.